Olá, alunos, vocês já me conhecem, eu sou o professor Thiago Pérez e essa é a quarta semana da nossa disciplina. E nessa semana a gente vai falar de um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de capital em Pierre Bourdieu. Então, basicamente, a gente vai falar ao longo dessa leitura de 4 tipos de capitais diferentes, sendo que um deles é estratificado. Bom, na aula anterior a gente falou sobre o conceito de campo e hábitos, e a gente viu que campo é qualquer estrutura identificável de pessoas que disputam algo, e para disputar esse algo você tem que adotar um tipo de hábito específico. E no fórum a gente testou vários tipos de mudança, né, para ilustrar isso, como por exemplo um comerciante ambulante que quer se tornar um político. Ele tem que primeiro adquirir um conhecimento relacionado ao mundo político, talvez fazer um curso, mudar um pouco a postura, utilizar as habilidades que ele já tem, como a lábia, para angariar mais pessoas, investir na rede social, no Facebook, no Instagram, entrar em um partido político, mudar o círculo de amizade. E todos esses pontos que a gente descreve, todos eles são hábitos. Isso que o Pierre Bourdieu chama de hábitos. É um conceito simples, parece complicado se a gente parte só da leitura, mas quando a gente vai aplicar, são conceitos simples. A gente falou também de um cantor sertanejo que vai fazer parte do Estado Islâmico, que tem que trocar de postura de diversas formas. A gente falou também de um trader do mercado financeiro que quer se tornar Masterchef. E a gente falou também de um cantor de ópera que quer se tornar cantor de rap. Cada um desses cenários, rap, ópera, Estado Islâmico, cantor sertanejo, não importa, médico, advogado, administrador, cientista da computação, cada um desses é um campo que você tem que disputar com outras pessoas, disputar, por exemplo, numa entrevista de emprego, disputar no dia a dia, e para você se sobressair, você tem que adotar um novo hábitos. O que a gente vai ver ao longo dessa aula é o que está em disputa nesse campo, né? Afinal, para você fazer parte de um campo, você tem que adotar um hábito. Mas para que você quer fazer parte de um campo? E o primeiro capital que a gente denota, vocês podem anotar, mas na apresentação também vai estar descrito cada um desses capitais. O primeiro capital é o capital econômico, que é aquele que serve para a gente cumprir a obrigação tributária, ou melhor, monetária, ou seja, para você comprar algo, para investir. E aqui a gente pode falar de dinheiro, de moeda, de cartão de crédito, de cartão de débito, ação no mercado financeiro, ouro, prata, diamante. É tudo que uma pessoa aceita por algo em troca. Por exemplo, o trabalho. A maioria das pessoas se sujeita a trabalhar para ganhar dinheiro. E esse é um capital econômico. Esse é o primeiro capital a se considerar. Mas não é o único. O segundo tipo de capital é o capital cultural. Capital cultural. E esse vai se dividir em 3 tipos. Esse aqui é mais importante a gente prestar atenção, porque é o único que se divide em vários. E depois a gente vai fazer um exemplo, vários exemplos aplicados disso. Então, o primeiro capital cultural a se denotar é o capital institucionalizado. Pode anotar aí, minha gente. Institucionalizado. E o que isso quer dizer? É um capital que é dado por uma instituição. Quando a gente fala de capital cultural, nós falamos de diplomas, de títulos que recebemos, como por exemplo aqui no Brasil, o ensino médio, ensino superior. Ensino superior vai se dividir em bacharelado, licenciatura e curso tecnológico. Bacharelado mais voltado ao mercado de trabalho e pesquisa, licenciatura mais voltado à sala de aula nos anos iniciais do ensino médio. Além disso, a pós-graduação, que vai se dividir em stricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, e lato sensu, é aquela especialização normal, mais simplificada, por assim dizer, e o MBA. Isso é um capital institucionalizado. Ou, por exemplo, um diploma que você ganha num curso de oratória, um curso profissionalizante que você faz. Tudo isso é um capital. E aqui a gente já pode fazer uma conversão. Você pode, por exemplo, converter capital, se você tiver dinheiro,
você pode converter capital financeiro em capital cultural institucionalizado, pagando para fazer um curso, por exemplo, como é aqui na Uniandrade. Você está trocando, de alguma forma, o seu tempo, né, e os seus recursos financeiros para adquirir um capital cultural institucionalizado. O segundo tipo de capital cultural é o capital cultural internalizado. São as habilidades, são as técnicas, é o fazer do dia a dia que você adquire de alguma forma e que é útil para alguma coisa. Como, por exemplo, tocar violão. É uma habilidade, você tem que aprender de alguma forma, seja vendo uma aula, seja assistindo um tutorial no YouTube, seja tentando por si só, e isso por si só já é uma habilidade. Desenhar, dirigir, dançar, cantar, andar de patins, dar cambalhota, pular de paraquedas, jogar videogame, todas essas são habilidades, ou seja, algo que é da cultura, mas que você internaliza, e isso também dá para trocar por dinheiro. Então imagine, trocar por capital econômico. Então imagine, por exemplo, que o indivíduo resolve fazer um curso de desenho e posteriormente ele adquire muita habilidade com desenho e ele resolve virar artista plástico. Ele não precisa ter necessariamente o diploma de artista plástico, né? Nesse caso um capital institucionalizado. Ele pode ter a habilidade, que é um capital cultural internalizado. Ou ainda, por exemplo, ele começa a frequentar casas de amigos que são músicos e esses amigos ensinam ele a tocar vários instrumentos e ele usa essa habilidade no dia a dia, por exemplo, para fazer vinhetas, para fazer jingles de campanhas publicitárias. De novo, é um capital internalizado que ele troca por um capital financeiro. Um outro exemplo, vamos pegar o Pelé, por exemplo. O Pelé no início da carreira tinha dinheiro? Não, então era desprovido de capital econômico. Tinha capital cultural institucionalizado, ou seja, um diploma, alguma coisa? Possivelmente não muitos. Isso também não contou muito. Agora, e o capital internalizado, que ele aprendeu a jogar bola? Isso deu margem para ele conseguir posteriormente capital econômico, certo? Bom, e o terceiro tipo de capital cultural é o capital cultural objetivo ou objetivado, que diz respeito a um tipo de materialização que, por conta do tratamento cultural, passa a ser considerado. Por exemplo, uma patente. Suponha que eu inventei uma marca, a Nike, o Google. Isso é um capital cultural objetivo. Você pode trocar isso por dinheiro. Você escrever um livro é um capital cultural objetivado, pintar um quadro. Ou ainda, imagine, por exemplo, um pedaço de papel como esse. Quanto ele valeria? Nada. Agora imagine que esse pedaço de papel tivesse um autógrafo do Michael Jackson, um autógrafo do Elvis Presley. Passaria a valer muito só por conta desse tratamento cultural. Essa parede que está atrás de mim, imagina que ela é branca. Quanto ela valeria? Não sei, o custo de uma parede. Agora imagine que o Leonardo da Vinci tivesse feito a Capela Sistina aqui atrás de mim, valeria muito dinheiro, entende? Então, resumindo os três tipos de capital cultural: capital cultural institucionalizado, ou seja, aquele que vem na forma de diploma, de título, de reconhecimento, mas que envolve uma instituição. Capital cultural internalizado é aquilo que você aprende no dia a dia e também é reconhecido como tal. Como, por exemplo, aprender a cozinhar, aprender a tatuar, aprender a desenhar, aprender a tocar um instrumento musical, aprender as habilidades de um administrador. Sim, porque aprender as habilidades de um administrador ou de qualquer outra profissão é também um tipo de capital cultural internalizado, né? E o capital cultural objetivo, é aquele materializável. Uma moeda antiga, por exemplo, obras de arte, um disco que eu lanço, tudo isso são coisas que ganham valor por conta do tratamento cultural. Por fim, dois pontos, os últimos dois tipos de capital, e a gente faz alguns exemplos aqui. O capital cultural, ou melhor, o capital social, e esse, ao meu ver, talvez seja um dos mais importantes nessa lista. O capital social
é o reconhecimento, a credibilidade, a fama, a notoriedade que um indivíduo adquire. Por exemplo, uma campanha publicitária. Imagine qualquer que eu tenho o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é muito famoso, tem muito capital social, e eu, que não vou ter tanto capital social. E nós fomos chamados para fazer uma propaganda de qualquer produto, como um refrigerante. Possivelmente o valor que o Cristiano Ronaldo receberia seria muito mais alto do que o meu, porque ele tem o capital social alto. Então, capital social alto, por exemplo, a credibilidade de um político é baseada no capital social. Imagine, por exemplo, um cantor. Ele tem toda a habilidade, que é um capital cultural internalizado, mas ele se tornar famoso, ele se tornar uma Anitta, um Justin Bieber, um Metallica, enfim, ele adquirir, né, essa fama, essa notoriedade, é um capital social. Se, por exemplo, o critério fosse um Instagram, o critério do capital social do Instagram é a quantidade de seguidores. Se você tem 4 milhões de seguidores, seria talvez um capital social alto. 1.000 seguidores, 500 seguidores, 20 seguidores, um capital social baixo. Bom, e o último tipo de capital é o capital simbólico, ou seja, quando você chega num nível de capital social tão alto que você se cristaliza e se torna único de alguma forma naquilo. Como, por exemplo, o Papa. Quantos papas tem? Apenas um. Ou outro exemplo, quem seria o rei do rock? Elvis Presley. Tem outro rei do rock? Não. Isso denota que ele vai ter um capital simbólico. Quem é o rei do futebol? Pelé. Tem outro rei Pelé? Não. Ou ainda a princesa do pop. Talvez a rainha do pop. Talvez a Madonna. Vai ter outra Madonna? Não. É quando representa o capital simbólico um platô. É um capital social tão alto que você se cristaliza em cima de algo maior. Bom, no fórum eu vou pedir um exercício, vocês vão escolher, onde basicamente a gente tem que inventar uma história, cada aluno inventa uma história, aonde vai trocando os capitais em uma mesma ordem. Então vamos dar um exemplo, vamos voltar de novo na história do Pelé. Então o Pelé inicialmente não tem capital nenhum. Aí ele vai, junto com os colegas, junto com os pares ali na sua vizinhança, em Santos, aprender a jogar futebol. Isso, ele acabou de adquirir um capital cultural internalizado. Aí depois ele é contratado para um grande time, o Santos, imagino eu, e passa a ganhar um grande salário. Nesse momento ele está trocando capital cultural internalizado por capital econômico. Aí vamos supor que ele tenha ganhado notoriedade, ele tenha ficado mais famoso. Nesse momento ele está ganhando capital social, né? E depois que ele fez 1000 gols, que ele foi considerado o melhor de todos, ele ganhou o capital simbólico. Ou seja, hoje ele é rei do futebol. Percebe que a gente foi trocando os capitais até chegar. Vamos tentar dar um exemplo, uma história. Vamos inventar uma história fictícia. Vamos supor que o indivíduo ele ganha uma herança dos pais, acabou de adquirir capital econômico. Vamos supor que ele resolva fazer um curso de direito. Ele está trocando e vai pagar por isso. Ele vai estar trocando nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Ele está trocando o capital econômico por capital cultural institucionalizado. Aí vamos supor que ele foi atuar na carreira jurídica e não gostou muito, acabou se frustrando. E na Europa ele conheceu a arte da música, né? E resolveu se dedicar à música. Então ele pegou parte desse capital econômico que ele tinha e resolveu fazer um curso de música, de violão, de cordas. Aprendeu a tocar guitarra, violão, baixo, enfim. E vamos supor que ele criou um canal no YouTube e passou a ganhar bastante seguidores, notoriedade. Nesse sentido, ele está agregando capital social. Aí vamos supor que nesse meio tempo ele gravou um disco.
nesse sentido, o disco é um capital cultural objetivado. Perceba que a gente já falou de todos os capitais culturais. E esse disco estourou, foi a última, foi top 10 Billboard durante semanas, muito tempo, superou todos os limites, por assim dizer. E vamos supor que isso agregou mais capital social a ele. E vamos supor que depois de um tempo ele inventa um ritmo musical próprio, a mazumba, e se torna o rei da mazumba, uma pessoa muito famosa. A partir desse momento ele adquiriu um capital simbólico. Então, em suma, talvez esse exemplo não tenha sido tão bom, mas a hora que a gente for trabalhar na prática, no fórum, vai ficar muito mais claro. E claro, estou disponível a resolver qualquer dúvida. Então, capital econômico, em suma, tudo aquilo que as pessoas aceitam como troca, né, por algo, seja por um bem ou por um serviço. Capital econômico, dinheiro, vale-refeição, cheque, Bitcoin, criptomoeda, ouro, prata, diamante, obra de arte, etc. Ou melhor, obra de arte já vai ser um outro tipo, mas se for empregado como dinheiro. Fechamos aqui, capital econômico. Capital cultural, um pouco mais difícil, porque a gente abre em 3. Primeiro tipo, institucionalizado, é o diploma do ensino médio, diploma do ensino fundamental, diploma da graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, etc, etc. Capital cultural internalizado, ao meu ver, esse talvez seja o mais importante dos capitais culturais, é aquilo que você aprende de fato, né? Então aprendi, por exemplo, a fazer música, aprendi a dar aulas, aprendi a gravar vídeos, aprendi a isso, aprendi aquilo. É aquilo que não precisa de certificação, é um aprendizado efetivo. Terceiro tipo é o capital cultural objetivado, ou seja, algo que venha se plasmar como algo material, como um disco, como um quadro, etc. Algo que adquire valor por conta do tratamento cultural. E os dois últimos, capital social, é a fama, a notoriedade, o reconhecimento, o destaque entre os pares, o poder de influência, e o capital simbólico vai ser a cristalização máxima do capital social. É quando o seu capital social está tão grande que ele se cristaliza na forma de algo maior, como por exemplo o rei do rock, o rei do samba, o rei disso, o rei daquilo, a rainha, etc, etc. Gente, muito obrigado, tudo de bom, bons estudos, valeu!